Oi turma, quero dar uma dica de filme hoje para vocês, que é o Sessão Especial de Justiça. Cara, esse filme é muito legal. Ele é longo, tem que ter tempo. Acho que ele tem quase 3 horas, se não me engano. Talvez tu tenha que assistir ele em 2 partes, né? Mas é uma história fantástica, pessoal. É uma história da Segunda Guerra Mundial. E Sessão Especial de Justiça passa na França, em Paris, quando a França estava ocupada pelo exército nazista de Hitler. Então os franceses rebeldes, em algum momento eles vão matar um soldado alemão que fazia uma certa ronda lá, era tipo rebeldes, jovens rebeldes da França, eles praticam um assassinato. E galera, aí se cria um grande problema, porque os alemães não podem permitir isso, porque o negócio vai crescendo, né? Se um mata, os movimentos de protesto eles começam a ficar mais fortes, então eles precisavam dar uma punição exemplar para esses franceses, né, que estavam se organizando na forma desses movimentos terroristas. Só que eles entendem que eles não podem fazer isso eles mesmos, não pode ser o alemão que vai lá e vai caçar e matar, né, esses jovens rebeldes. Eles precisam entender que a própria França não quer isso, então eles obrigam, porque a França estava ocupada, né, pelo exército alemão, obrigam os franceses a criarem um tribunal de exceção. E essa que é a Sessão Especial de Justiça, tá? É um caso bem assim kafkatiano, né? Tu tá criando ali, pessoal, um tribunal específico para julgar um crime que já ocorreu, certo? E aí, isso mostra as relações de poder entre os países na época, né? Mostra como havia muita traição também. Muitos generais de alto escalão, né, do governo francês trocando favores, né, com os oficiais alemães. É muito interessante observar, né, essas entrelinhas assim, da história entre a França e a Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. E aí vem a questão, como é que vai escolher juízes para julgar isso, né? Porque é um tribunal ilegal, né? É um tribunal de exceção. E mais do que isso, não havia previsão legal para você condenar à morte pessoas que praticassem crimes desse tipo. Era pena de prisão, tá? Era uma outra sistemática. Então eles alteraram a legislação para aplicar ela retroativamente ao fato e criaram um tribunal de exceção para aplicar essa legislação de forma retroativa ao fato. Então, eles sabiam que eles não podiam escolher qualquer juiz. Era preciso escolher um perfil de juiz que estivesse, digamos assim, mais apto a trabalhar com um direito de exceção dessa forma, né? Um direito em que ia desconsiderar todos os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da França, né? Uma cultura de direito que seria muito mais legalista e menos ligada, portanto, a essas compreensões filosóficas e axiológicas do direito, tá? Então eles saem caçando, né, os juízes, esse aqui será que pode? Esse serviu na Primeira Guerra Mundial, esse aqui tem o dever da pátria, esse aqui pode ser o presidente do tribunal, sabe? É bem legal ver como os franceses vão se organizando para tentar identificar o perfil dos juízes adequados para aplicar aquele direito absurdo, aquele direito retroativo, né? Um direito que vai colocar em pena de morte, morte por fuzilamento, né, pessoas que não tinham nada a ver assim, tá, com a história, certo? Aí, galera, acontecem os julgamentos. Então eles pegam, por exemplo, uma pessoa que tinha lá uns panfletos só na casa, panfletos que foram considerados subversivos, né? O cara era tipo um sapateiro, um padeiro, assim, e tem a pena de morte. E é legal porque existe um advogado ali, e a fala do advogado é muito interessante, porque ele vai colocando todos esses valores, né, da república, da dignidade, da igualdade, da fraternidade, certo? Ele vai lembrando os juízes, né, desses princípios que existem e que são cultivados, né, na França e que, no entanto, naquele tribunal de exceção não está acontecendo. Então, é muito legal observar essas falas, tá? O filme é rápido, né? O diálogo é muito rápido, as cenas trocam de uma forma muito rápida, não é um filme de Hollywood, tá? Então ele é um filme que a gente tem que prestar atenção o tempo todo, por isso que eu digo, de repente assista ele em 2 vezes, porque quando chega na hora do julgamento, foi tanta informação que a gente fica até meio cego já, tá? Então alguns alunos já me relataram isso. Então assista ele em 2 vezes, que é muito legal, justamente para você não perder essa argumentação que o advogado vai fazer.
E outra coisa legal, quando os juízes estão reunidos para julgar os casos, tá? Cada um deles usa uma teoria da argumentação jurídica diferente. Cada um deles tem uma linha argumentativa diferente. Cara, é muito legal ver que o diretor, né, construiu essa narrativa. Então a gente tem lá um juiz que ele é positivista clássico. Para ele o que importa é a lei foi feita de forma válida, não interessa se retroage ou não, lei é lei, sabe? Ele segue a literalidade do direito. Tem um outro que ele é mais ligado ao movimento do direito livre, então ele fala que ele vai decidir conforme a sua consciência, que o mais importante são os padrões de justiça da comunidade, e aí ele usa esses padrões também para condenar, sabe? Tipo, ele subverte, né, os conceitos. E tem um outro juiz que ele é da jurisprudência dos interesses. Então ele fala toda hora, porque você tem os interesses tais, sabe? Dá para identificar muito bem ali os grandes referenciais teóricos da interpretação jurídica, da hermenêutica jurídica do século XX. É incrível, tá? Aliás, século XX não totalmente, né? O da virada do século XIX, que é o positivismo clássico, tá? Até a Segunda Guerra Mundial, né? E existe um outro juiz que ele era, inclusive, ministro da Justiça, me parece, da França, e a tese de doutorado dele foi sobre o princípio da irretroatividade das leis. Olha só que coisa, olha que constrangimento, né? O cara fez a tese de doutorado sobre o princípio da irretroatividade das leis e ele está lá na obrigação de aplicar uma lei com efeito retroativo, né? Não só um tribunal, mas uma legislação também que retroativamente condena a morte por fuzilamento pessoas só suspeitas, tá, de estarem ligadas a algum tipo de subversão ou uma conduta subversiva à ocupação do exército alemão em Paris naqueles anos. Cara, é incrível, tá? Esse é um filme que eu recomendo para vocês, justamente para prestar atenção nas diferentes teorias, os diferentes paradigmas interpretativos do direito que acontecem lá, a escola da exegese, o movimento do direito livre, a escola histórica do direito, jurisprudência dos interesses, tá? Eles aparecem de uma forma muito evidente, assim, nos diálogos entre esses três juízes, ok? Não vou contar o final para não dar o spoiler, tá? Mas fica aí a recomendação. Tem no YouTube esse filme e é realmente uma obra de arte, né, da França que vale mesmo a pena estudar. Vale muito a pena assistir esse filme. Mas cuidado, não espere um filme de Hollywood com efeitos especiais, com explosões, com dramas, aquele filme que começa alegre, depois fica muito triste e termina alegre, tá? Não é uma comédia romântica, certo? É um filme francês que trata de um tema muito sensível à cultura política da França, então ele tem uma velocidade diferente, uma lógica diferente, tem que assistir ele com calma. Tenho certeza que vocês vão gostar. Sessão Especial de Justiça.